que eu vou te falar aqui? Porque assim, pastor Carlos, eu gosto muito do senhor mesmo e eu não quero ser desrespeitoso. Sim, então, se eu estiver sendo, me avisa, tá? Porque não é a minha ideia. Então, veja a incongruência na fala que o senhor está trazendo. O senhor está dizendo assim, tudo bem, a igreja que não subiu porque não estava preparada, tal, tudo bem, ok, eu entendi. Só que então é a igreja. Então, você tem uma igreja que sobe e outra que fica. A igreja que fica continua sendo igreja? Na minha visão, ela continua sendo igreja. Então a igreja atravessa a grande tribulação. Então o senhor está criando uma igreja arrebatada. Então, eu estou chamando de incongruência. Porque, tipo assim, você está dizendo assim, Deus arrebata X% da igreja, que é uma parte pequena, porque a igreja inteira é muito grande. A maior parte da igreja já está no céu, agora. A maior parte da igreja já morreu. Aí dos vivos, uma parte sobe, outra parte fica. Essa parte que sobe é a igreja que foi arrebatada. Essa parte que fica é a igreja que ficou para uma espécie de purgatório, para uma espécie de sofrimento aqui, para tentar mostrar que presta para poder subir. Bereianos, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos acompanhar um trecho marcante do debate em que o pastor César Cavalcante confronta, com argumentos e citações contundentes, a visão pré-tribulacionista defendida pelo pastor Carlos Cardoso. Assista, seja edificado e fortaleça o nosso projeto. Deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se. E lembre-se do nosso lema: não apenas ouça, examine. Então, assim, a igreja, como se comportou nesse momento? Ela se submeteu totalmente a um sistema. Eu acredito, né, que a igreja arrebatada é uma igreja comprometida com o céu, que ela está disposta ao martírio, como o pastor César falou. Eu não nego a minha fé e eu quero viver para Cristo. Mas isso antes da grande tribulação. Então, assim, o que eu quero dizer? A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja fiel. E eu acredito que a igreja que vai ficar aqui, porque não deixa de ser igreja, mas naquele momento ela não estava apta, né? Porque não tinha, vamos colocar, azeite na lamparina, não estava comprometida com o reino de Deus, ela tem um despertar nesse período tribulacional e ela não vai se submeter à marca da besta. Veja, se me permite. Sim, pode. Como é que eu vou te falar aqui? Porque assim, pastor Carlos, eu gosto muito do senhor mesmo e eu não quero ser desrespeitoso. Sim, então, se eu estiver sendo, me avisa, tá? Porque não é a minha ideia. Então, veja a incongruência na fala que o senhor está trazendo. O senhor está dizendo assim, tudo bem, a igreja que não subiu porque não estava preparada, tal, tudo bem, ok, eu entendi. Só que então é a igreja. Então, você tem uma igreja que sobe e outra que fica. A igreja que fica continua sendo igreja? Na minha visão, ela continua sendo igreja. Então a igreja atravessa a grande tribulação. Então o senhor está criando uma igreja arrebatada. Então, eu estou chamando de incongruência. Porque, tipo assim, você está dizendo assim, Deus arrebata X% da igreja, que é uma parte pequena, porque a igreja inteira é muito grande. A maior parte da igreja já está no céu, agora. A maior parte da igreja já morreu. Aí dos vivos, uma parte sobe, outra parte fica. Essa parte que sobe é a igreja que foi arrebatada. Essa parte que fica é a igreja que ficou para uma espécie de purgatório, para uma espécie de sofrimento aqui, para tentar mostrar que presta para poder subir. Só que isso não tira a realidade que a igreja está atravessando a grande tribulação. Eu só acho que é uma incongruência colocar esse arrebatamento antes, porque o tempo todo os salvos estão aqui na terra. Na Bíblia, a gente não consegue defender isso num texto bíblico. Então, o senhor apresentou aqui Daniel 12. Veja bem, que eu saiba, um pré-tribulacionista faz divisão entre igreja e Israel. E diz que Daniel está falando sempre sobre Israel, não sei o que lá. O senhor aplicou Daniel 12 na igreja. E faz bem, porque é isso mesmo. É isso mesmo. Só que de quem que ele está falando aqui no Daniel capítulo 12? De Miguel, né? Aquele tempo que levantará Miguel. Ok. Quando é que aparece Miguel lá no Apocalipse? É antes da grande tribulação? Não. O Miguel vai lá no Apocalipse pisar na cabeça da serpente no capítulo 12 do Apocalipse.
Entende? Então, a última trombeta, que é a chegada de Jesus, acontece no capítulo 11 do Apocalipse. Claro que nós dois sabemos que o Apocalipse não está distribuído em ordem cronológica, né? A última trombeta está falando da volta de Cristo, do retorno glorioso de Cristo. Então, quem é pré, coloca isso lá no Apocalipse 19, quem é pós também coloca no 19, tá tudo bem. Só que o senhor acabou de fazer uma diferença entre judeu e igreja aqui em Daniel 12. Sim. Não, mas vamos lá. A questão é, Jesus usou o texto de Mateus 24, 21, foi só para judeu? Não foi só para judeu. Ele utilizou o texto de Daniel? Utilizou, claro. Então, não, eu disse que está certo usar o texto de Daniel para a igreja. Eu concordo. É que, geralmente, o pré-tribulacionista usa o texto de Daniel só para judeus. Eu vou colocar a minha palavra, a igreja que ficar. Eu vou dizer assim, hoje a gente tem um grande número de gospel, vamos colocar assim, e não de pessoas convertidas. Eu acredito que neste período, então eu vou recolocar a minha palavra aqui, esse povo terá um despertamento de não se submeter ao sistema da besta. Então eu vou recolocar essa palavra, porque a igreja vai ser salva, vai ser livre da grande tribulação. Então, mas esse pessoal vai ser salvo. Sim. Esse pessoal tem o testemunho de Cristo. Eles são igreja. Mas esses que têm o testemunho de Cristo não pode ser aqueles que ficaram para a grande tribulação, como ele disse, tem um grande número de gospel. Os desviados... Mas são os que ficaram para a grande tribulação. Só que o grande problema, Fábio, é apresentar o arrebatamento antes. Então, não tem. Então, esses são simpatizantes, conheceram a fé, só que não foram no arrebatamento, dentro da visão do Harpazo, né? Cristo veio nas nuvens. Então, mas aonde está o Harpazo aí, antes disso? E aí, pastor Cardoso, aonde Vou está? te dar um exemplo. Ó. O texto do Harpazo é o texto do Tessalonicenses 4, certo? Então vamos ao texto. Ó. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos lá, vamos do 15. Olha o que diz 4,15. Ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, os vivos que ficarem até a parousia. O que é a parousia? É a volta de Cristo. De modo algum precederemos os mortos. No arrebatamento pré-tribulacionista, precede. No arrebatamento pré-tribulacionista. Veja o que Paulo diz num versículo antes do Harpazo. Porque o Harpazo está no 16, né? O mesmo Senhor descerá, dada a voz, a palavra de ordem, a voz do arcanjo, ressoada também de Deus, descerá, os mortos ressuscitarão, depois nós vivos seremos arrebatados juntamente com eles às nuvens, para enquanto o Senhor nos ares estaremos para sempre com o Senhor. Por que precede os que dormem? Eu explico. Esse texto do capítulo 4 é para falar sobre a esperança dos vivos em relação aos mortos. Tá? O Tessalonicenses 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, os mortos, como os demais que não têm esperança, porque nós cremos que, se cremos que Cristo ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os mortos, salvos, né? Na volta de Cristo, os mortos ressuscitam. Ainda vos declaro por palavra do Senhor isto, 2 pontos. Nós, os vivos que ficarmos, não para a parousia, não precederemos os que dormem. Não precederemos em quê? No encontro com Cristo. Subiremos Isso. Nós, os vivos, não chegaremos até Cristo primeiro, antes dos mortos. Chegaremos juntos. Aí ele fala assim, por quê? Aí ele coloca a ordem. Dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada também de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Parece que o encontro acontece nas nuvens. Para encontrarmos o Senhor nos ares. E assim estaremos, os vivos e os mortos, para sempre com o Senhor. Esse é o texto do Apocalipse, do arrebatamento. Na visão pré, tem mais mortos que vão encontrar Cristo depois desse encontro. Ou não tem? O senhor vê assim, pastor Cardoso? Porque o pessoal que recebeu a marca da besta depois foi degolado. Esse pessoal morreu. Então eles vão encontrar Cristo depois dos vivos. Só que o texto diz assim, ó, nós os vivos não precederemos os mortos, não precederemos os que dormem.
Então o senhor acredita que haverá uma só ressurreição? Duas. Uma ressurreição de ímpios e uma ressurreição de salvos. A primeira ressurreição é de salvos e a segunda ressurreição é de ímpios. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 5. Peraí. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Resolve essa questão. Ó. O restante dos mortos que reviveram até que se completassem... o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não terá o dano da segunda morte. A segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele por 1000 anos. Quem reina por 1000 anos é quem ressuscita na primeira ressurreição. Então vamos lá. Vamos ler Apocalipse 24. Capítulo também, 20, versículo 4. É isso. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Na visão pré-tribulacionista, é a igreja que tem autoridade de governo no reino milenial. Na pós também. Tá. Então a igreja está sentada em tronos com poder de governo. Aí sim, os mortos da grande tribulação, aí sim, olha lá. Aparecem. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo, bem por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, a igreja arrebatada estará do lado de Cristo no governo. Então, mas você percebeu que o pessoal da grande tribulação está junto? Tá, agora eu acredito nisso. Aí entra a questão do pré-tribulacionismo. Por quê? Quando a gente lê Apocalipse 6:9, os mártires debaixo do trono, existe algo que chama tensão ali, né? Que é o 5º selo do Apocalipse. Na visão pré-tribulacionista, a igreja não está mais aqui. Veja que os mártires, eles estão clamando algo ali que chama atenção. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Eles não se submeteram a um sistema, que a gente acredita que a marca é um sistema. Concordo. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Uhum. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos. O número dos seus? Conservos e seus irmãos. São irmãos. Irmãos. Então é a mesma igreja. Veja bem, que iam ser mortos. Isso. Como igualmente eles foram. Veja que a Bíblia, tanto aqui como em Apocalipse 20, ela destaca um período. Então, é que o senhor está enxergando essas pessoas como sendo arrebatadas. Não, peraí, não. Aqui eu tô colocando essas pessoas como os que ficaram. Por quê? Eu quero explicar. Tanto em Apocalipse 6:9 como Apocalipse 20, a Bíblia deixa um período. Qual é o período que essas pessoas estarão debaixo do trono e elas ressuscitarão? É o período em que elas não adoram a besta e não aceitam a imagem. Aqui no capítulo 6, a Bíblia deixa claro que elas não se submetem a um sistema. Então veja, aqui tem um tempo determinado. A gente está falando, Apocalipse 6:9 já é um período tribulacional. Então veja, eu vejo a igreja sentada em trono. Outra questão, né, que o pré-tribulacionismo defende. A igreja será galardoada e estará com Cristo em governo, em reino. Nós desceremos com Cristo na batalha do Armagedon. Nós veremos o anticristo, o falso profeta ser lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, nós veremos o diabo ser amarrado por 1000 anos. Nós veremos Cristo assentado no trono, claro, governando. E nós estaremos com o poder de julgar e governar. Aí, veja, a igreja será galardoada, bodas do Cordeiro e reino. Então, mas os mártires da grande tribulação, eles ressuscitam, são dignos de serem salvos e entram no milênio. Mas eles não estarão com o poder de governo. A gente precisa falar sobre a marca da besta, né? A gente está falando sobre a marca. Vamos lá. Tá falando sobre vamos ver se eles não reinarão. Vamos lá. Eu estou dizendo que eles entrarão no reino. Eles reinarão. Mas a Bíblia está dizendo. Não, você diz que eles não terão poder de governo.
Né? Então, sim, pode colocar. Quem não tem poder de governo não está reinando, está recebendo o reino. Está sendo... Ok? Eu queria realmente considerar o texto de Apocalipse 6 que você citou, mas vamos lá. O texto de Apocalipse 20, ele diz assim, ó, que aqueles que não, estiveram na marca da besta, ó, que não aceitaram, ó, vêm ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Estou no versículo 4. Bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto nos não adoraram a besta, então eles estiveram lá, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A Bíblia diz que eles reinaram, sim, com Cristo. Agora, quem vai estar... Veja que existe uma distinção na parte A do versículo. Nós vamos estar sentados em tronos com poder de governo. O que eu destaco aqui do Apocalipse 6, 9 ao 11, com Apocalipse 24, que a Bíblia deixa claro que esses mártires é de um período que não se submete a um sistema, então, que reinar, vem a marca e assim, a adoração da imagem. Reinar com Cristo por 1000 anos está preso à promessa de Jesus do Apocalipse 2, 26. Lembra? No Apocalipse 2, 26, Jesus diz assim, aquele que vencer regerá as nações com vara de ferro. Então não tem como você dizer, na minha opinião, que essas pessoas que reinarão com Cristo não regerão as nações com vara de ferro. Então, vamos lá. Existe uma distinção. Então, mas calma aí, é que eu... Sim, pode. O senhor falou longamente, só para eu voltar lá no texto de Apocalipse 6 que o senhor trabalhou. Em Apocalipse capítulo 6, se você ler o texto com atenção, quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Esse texto está falando só da grande tribulação? Não, mas também da grande tribulação. Por quê? Porque aqui não fala, como lá no Apocalipse, da marca da besta, de marca na mão ou na testa. Aqui está dizendo assim, ó, eu vi almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Isso engloba, por exemplo, Abel. Isso engloba, por exemplo, qualquer pessoa que foi morta por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentou. Aí, na sequência, ele fala assim, ó, essas almas que estão lá, desde o Gênesis até o fim, até quando, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vinga o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Aí, na sequência, fala assim, cada um deles foi receber uma veste branca, que essa aqui é a marca da igreja, né, vestir de vestes brancas, e disseram que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que seriam mortos igualmente eles foram. Então, aqui, esses irmãos que serão mortos igualmente eles foram, aqui está o pessoal da grande tribulação. Entende? Então, só que eles são irmãos. Quer dizer, é um mesmo povo. É muito caro para o pré-tribulacionismo conseguir separar Israel de igreja. Então, para o pré-tribulacionista, Israel é povo de Deus agora e a igreja é povo de Deus agora. Mas a Bíblia não faz essa distinção no Novo Testamento. A parede da separação caiu em Cristo. Agora Deus tem um povo de Deus. O nome desse povo de Deus é igreja. Se Israel quer ser chamado de povo de Deus, ele precisa aceitar Jesus como Salvador. Cair de joelhos e confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Nesse momento, ele é nosso irmão. Se ele não fizer isso, ele não é nosso irmão. Então Deus tem um povo de Deus na terra, o nome desse povo é igreja, e a igreja ficará até o último dia. E no último dia, a igreja, que é composta de salvos gentios e salvos judeus, reinará com Cristo por 1000 anos. Meus amigos, muito obrigado por acompanhar esse trecho comigo. Se quiser acompanhar o debate completo, é só acessar o link na descrição. Não se esqueçam de compartilhar, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdo como esse. Mas deixem as suas opiniões nos comentários sobre os argumentos aqui apresentados. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.